E eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar contando meu testemunho. Eu espero que possa ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade e que possa edificar a vida e a caminhada do cristão. Aleluia! Eu me chamo Jorge Fernando Nogueira. Quando eu nasci, na verdade, eu sou filho adotivo, mas a minha mãe, quando a minha mãe de sangue, ela estava grávida, ela quase me perdeu, ela quase me abortou, que ela teve um problema, né, que ela parece que caiu, não sei o que ela me contou, mais ou menos assim. E ali, quando eu tinha poucos dias de vida, a pessoa que me olhava, que é a minha mãe que me criou, ela me deu para essa minha outra mãe, porque ela não tinha condição eu já tinha 2 irmãos, e ela não tinha condição de me criar pela condição financeira da época, entendeu? E aí eu acostumei que essa minha mãe, como ela me olhava, e quando essa minha mãe de sangue foi querer me levar de volta, e eu não queria, porque eu já tinha acostumado com a minha outra mãe. E aí ela deixou eu ser criado por essa minha mãe, que é minha mãe hoje em dia. Hoje em dia eu entendo todo o processo de Deus, mas antes, quando eu era mais novo, eu não entendia. E aí, irmãos, com o passar do tempo, eu fui crescendo, eu fui vendo que eu não era normal igual as outras pessoas. Eu via coisa que ninguém via. E aí eu pensava que eu era louco. Quando eu comentava com as pessoas esse tipo de coisa espiritual, as pessoas não acreditavam. A minha família mesmo que me criou nunca acreditou. E aí eu observei e fui buscar, e não entendi, irmão. Eu não entendi o que era esse tipo de coisa. E aí eu fui crescendo, irmão, e vendo essas coisas diferentes. Só que eu sentia que tinha alguma coisa espiritualmente. Eu acreditava que existia um Deus, mas eu não sabia que Deus era esse. Mas eu sabia que existia um Deus. Sem saber que Deus existia, eu sabia que existia um Deus. Eu não sei como explicar, porque as coisas espirituais elas só discernem no espírito. Aleluias. E quanto mais eu fui crescendo, mais fui me aflorando, espiritualmente falando. E aí eu fui entender o porquê que naquela época eu fui dado para minha mãe, como filho adotivo. Para você entender, irmão, a minha mãe de sangue, a linhagem da minha mãe todinha, eles mexiam com essas coisas espiritual, macumbaria. Eu puxei o gene da minha mãe, no lado da minha mãe, porque a pessoa que ela nasce com esse dom, pro mundo espiritual, pro pessoal que mexe com macumbaria, chama-se mediunidade. E eu digo aqui para os irmãos que o mundo espiritual, ele existe, ele é real, ele é mais real e mais palpável do que o nosso mundo. E então, irmão, eu fui crescendo e eu vi que eu tinha alguma capacidade sobrenatural que eu não entendia o que era. Eu não gostava, nunca gostei daquilo, eu me odiava, eu não gostava daquilo. Eu via coisa esquisita, demônio, uns trem esquisitos. Nem os piores filmes de Hollywood de terror chega ao nível dos demônios. Quando se fala em terror, em terrorismo, em ódio, eu falo assim, do lado dele ser feio. Porque quando Deus, ele derruba Satanás de demônio para a terra, a ira de Deus ela é convertida nos demônios, porque antes eles tinham um formato de anjo, mas aí depois que Deus desce com a ira dele e joga eles para a terra, Deus ele transforma eles em criaturas abomináveis, nas mais terríveis que pode existir. E eu sabia que existia alguma coisa sobrenatural em mim, e eu não entendia. E eu falava assim, mas o que é isso? Eu achava que eu era endemoniado, eu achava que eu era uma coisa do demônio, porque eu via essas coisas e ninguém via. Todo lugar que eu chegava eu sentia, eu via, eu ouvia, e eu pensava que tinha vez que eu era doido, eu achava, eu ficando doido. E eu fui crescendo com uma pessoa normal. Aí eu tive a minha adolescência, aí eu namorava, aí eu fui crescendo. O bairro que eu morava antes, quando eu era mais novo, era uma periferia. E era um bairro assim muito periculoso em relação a crime, droga. Não no nível do Rio de Janeiro e São Paulo, mas é um bairro muito periculoso aqui. Um dos piores bairros era, né? Matava a gente todo dia. E eu cresci ali. E ali eu fui me envolvendo com as pessoa errada, né, do crime. E teve uma época que eu tinha lan house, porque eu sou técnico de informática, eu sempre gostei muito de computador, e lá no bairro eu tinha lan house. E as lan house minhas, o pessoal lá, os moleques, como se diz, da biqueira, eles fizeram biqueira nas minhas lan house. E com isso eu fui fazendo amizade com esse tipo de pessoa. Eu comecei a usar droga, cocaína. Eu, como já era conhecido dos criminosos, eu como já tinha amizade, minha amizade era só de criminoso, só de pessoa que não presta, no sentido de fazer as coisas erradas. Tinha uns pessoal lá que eles eram do PCC, que é o primeiro comando da capital. E aí esse colega meu, que ele já morreu, ele morreu até do meu lado. Ele me batizou, era meu padrinho. Quando a gente vai batizar na facção, chama-se padrinhagem. E aí quando a gente é batizado, a gente cria um vulgo, a gente dá um vulgo e eles registram com um número. Eu não vou falar aqui o meu número que eu tinha. E aí eu batizei, porque eu pensava assim, eu uso droga, eu gasto muito dinheiro com droga. Agora eu vou traficar
Eu vou ganhar dinheiro com droga, ainda vou usar e não vou precisar de gastar. Esse era meu pensamento. E aí eu fui afundando, roubava, traficava, ajudava os caras a fazer coisa para matar os outros. Isso foi em 2010. E quanto mais eu fazia coisa errada, mais aí que ia florando mais ainda o espiritual meu. E aí eu comecei a ver anjo, demônio. Teve uma época que eu achei que eu tinha esquizofrenia. Eu cheguei até a falar com um colega meu. Eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando louco. Pensei que era droga. Eu falei assim, não, mas eu tô usando droga demais. Eu tô ficando doido. Aí eu fiz o teste de ficar um tempo sem usar droga pra ver se essas coisas paravam. E não parou. Então eu observei que não era droga o negócio. O negócio era muito espiritual mesmo. Estava se aflorando na minha vida. Mais ainda do que já era. E aí, irmão, eu começava a ouvir os demônios andando. Eles andavam assim, passavam e falavam que ia me matar. Com aquela voz mais esquisita, demoníaca. Deus, pela misericórdia, Deus, ele abriu, foi por completo a minha visão espiritual. E aí Deus me mostrou que o inimigo, que Satanás, os demônios, estavam fazendo tipo, eu vou falar dessa forma, tipo casinha pra me matar. E aí onde eu ia, os demônios incorporavam nas pessoas, nos malandros, né, no caso. E aí os demônios começavam a falar comigo, só eu ouvia. E aí quando eu olhava pras pessoas, o olho dela, essa bola branca que a gente tem no olho, o dedo ficava pretinha. E aí só eu olhava assim, via. Aí eu falava pros caras assim, olha lá, você tá vendo? Você tá vendo o que ele tá falando? Mas só eu via os demônios manifestados nas pessoas e eles falavam comigo. E aí eu saí, depois em 2011, né, depois de quase um ano na facção criminosa, eu saí dela. Só que eu saí da facção, mas eu continuei fazendo coisa errada. E aí onde eu ia, era demônio andando atrás de mim e anjo. Um dia eu tava na casa do colega meu, lá sentado na sala no sofá, e aí chegou ele e a esposa dele. E aí um demônio apareceu. O demônio ficou rindo, o demônio ficava falando assim, aí ó, ele é meu, isso aí é dos meus, isso aí é dos meus. E o anjo falava assim, falava meu nome, falava, Jorge, procura a igreja. E aí o anjo, o anjo do Senhor falava as coisas que só eu sabia, eu não entendi. Eu ficava, gente, mas o que tá acontecendo? Hoje eu entendo que ele estava vendo uma luta espiritual pela minha vida, eu não entendia. E aí isso aí foi cada vez mais se aflorando, eu não entendia, eu ficava perdidinho. E aí eu cada vez mais afundava em droga, em mulherada, porque eu gostava muito de frevo, de bebida, de droga, de roubar, de mulherada, de muita mulher, sabe? Minha vida era só isso. E aí no ano de 2012, eu lembro até hoje, meu Deus, eu nunca vou esquecer, no ano de 2012, no meio do ano pra frente. Esse tempo do ano de 2012 foi muito difícil, porque eu não entendia nada, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia o mundo espiritual, mas eu não sabia eu não conhecia Deus como eu conheço ele hoje. Eu conhecia os demônios, esses demônios que existem aí, eu sabia já tudo. E eu já digo para os irmãos que eu nunca fui em centro de macumba, eu nunca fui em centro espírita, eu nunca li livros sobre coisa espiritual, tudo que eu tô falando aqui é tudo experiência própria, vivida vida, no dia a dia. E claro que por permissão de Deus. Só que na época eu não entendia nada. Eu tava mais perdido que cego em tiroteio. Deus abriu tanto a minha visão, irmão, que um dia eu fui deitar, eu deitava no quarto lá, eu morava com a minha mãe antes. Eu deitava, e aí o que eu fazia? De tanto que minha visão tava aberta, eu escutava os demônios a noite inteira. Eu trancava a janela com um fio de ferro, pegava o colchão, punha no chão e trancava a porta e ficava lá tremendo de medo, porque a minha visão estava aberta e eu escutava os demônios andando, batendo, fazendo essas coisas, eu ficava doidinho da cabeça de medo. E aí, em 2013 eu conheci a minha esposa, nós conheceu pela internet, pelo Facebook. Hoje em dia eu não tenho mais, eu não tenho rede social, eu excluí, depois que eu conheci o Senhor, eu fiz uma limpa na minha vida, nem rede social, a única coisa que eu tenho é o WhatsApp. E aí eu conheci ela em 2013, e olha pra você ver que era Deus já trabalhando, e o pai dela era pastor e a mãe missionária. E aí um dia eu falei pra ela, olha, Letícia, será que seu pai vai me aceitar? Porque eles é pastor, eles é crente. E eu que essa vida louca, bagunçada, isso aí não vai dar muito certo, não. Só que aí eu fui descobrir o meu sogro, ele também foi igual eu também. Ele era do Rio de Janeiro, e ele também foi traficante, como ele é pastor, mas quando ele era mais novo, ele também foi todo bagunçado igual eu. E aí eu falei, não, então pelo menos ele vai me entender, vai aceitar, né? Porque bagunçado, né? Um pai não vai aceitar um cara doido desse jeito casar com a filha, não. Drogado, mala, nossa. E aí eu continuei usando droga, roubando, fazendo tudo de errado, tudo, mas tudo que você pensar, meu irmão, eu fazia. Comecei a afundar tanto na droga que aí eu já não tava usando normal, eu tava comendo, irmão. Eu comia com a boca. Comia droga.
Eu já tava igual o gadareno da Bíblia, o gadareno. A última coisa da minha vida que eu achei era que ia ser crente um dia. Crente pra mim era a última coisa da minha vida que eu ia ser. Mas ali Deus, ele já tava trabalhando na minha vida. E aí eu fui perceber que tinha alguma coisa com Deus. Porque uma pessoa tão doida igual eu, tão errada igual eu, o que acontece que esse Deus tá querendo atrás de mim? E aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, não é possível. Porque eu via anjo, eu via demônio lutando ao vivo pela minha vida. Meus amigos foram todos morrendo. E aí, irmão, lembro até hoje, foi no ano de 2013, foi dia 4 de abril de 2013, 1h30 da tarde. Eu tava na porta de casa encostada na minha moto, com o capacete na cabeça e o celular debaixo. E aí veio 2 pessoas de bicicleta, que eram os traficantes, como eu era do PCC, os traficantes eram do tráfico local. Eles vieram pra me matar, porque eu não sabia. Eu olhei eles vindo, e quando eles chegaram perto de mim, eles tirou uma pistola, 9mm, grandona. Tirou a pistola, já começou a me dar tiro pra tudo quanto é lado, irmão. Eu não vou levantar minha camisa aqui não, mas eu sou toda... Os médicos me abriram assim, abriram meu corpo e tiraram os órgãos pra ver. E aí, irmão, naquele momento ali que eu tava tomando tiro, eu não sentia dor. Comecei a tomar tiro e saí correndo. E no momento que eu tava correndo, eu senti, porque quando a gente tá correndo apavorado, a gente cai. E quando eu tava correndo apavorado, eu ia cair pra frente, mas alguma coisa me segurou. E o mais interessante, irmão, é que quando eu tomava tiro, os que pegavam nas costas, a bala pegava em mim, amassava. É como se tivesse uma proteção invisível. Os tiros pegavam e a bala caía, pegava, caía, pegava, caía. Só que eu não conhecia Deus ainda, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali fazendo um sobrenatural. Eu sabia que ali o cara que me deu tiro, eu vi que ele estava incorporado com demônio. E ali ele começou a me dar tiro para tudo quanto é lado. Eu tomei tiro aqui no meio das costelas, na barriga, nas costas. Eu tenho até 2 alojadas aqui na perna direita. Teve tiro que eu tomei aqui na barriga, nas costelas, foi parar na perna. Aí eu te pergunto, como que um tiro que você toma nas costelas e vai parar lá na perna, não pega em órgão nenhum? Isso é milagre. Eu já estava vivendo milagre de Deus, eu não sabia que Deus tinha alguma coisa na minha vida nessa época. E aí, quando eu corri e escondi num bar, lá da esquina da minha casa. E a minha barriga, olhava pra minha barriga assim, que tanto de sangue vazando, sangue pra todo lado. E eu tremendo, eu tentava ligar, eu tava com o celular na mão. Eu tentava ligar pra polícia, eu tentava ligar pra tudo quanto é lugar, mas não lembrava, nessa hora minha mente bugou. A única pessoa que eu consegui ligar foi pro meu pai. Aí eu liguei e falei, pai, eu tomei tiro, porque eu tava dentro do bar escondido com a porta trancada, né, pro cara não vir e me dar mais tiro. E aí eu só saí do banheiro quando meu pai chegou lá e falou assim, meu filho, aí eu vi que era meu pai, aí eu abri a porta, porque eu fiquei com medo do traficante vir e me dar tiro e me matar, né, acabar com essa. Mas só que o traficante já tinha descarregado toda a pistola em mim, o tiro, e um tiro no cara lá, coitado, que não tinha nada a ver, tomou um tiro bem no perto do olho aqui e morreu. E eu fiquei meditando bastante, eu falei, nossa, o cara morreu culpa minha. E aí na época eu fiquei bem assim, mas o cara não tinha nada a ver, eles foram me matar e matou o cara. E eu não entendi o que estava acontecendo ainda na minha vida. Eu não entendia que ali Deus estava por trás de tudo. Porque tudo que acontece, irmão, tem que pôr uma coisa na cabeça. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Deus, ele está no controle de tudo. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 1:27 vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir a sábia. Deus escolhe as coisas fracas para confundir a forte. E ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus que trabalha fora do parâmetro humano, fora do padrão humano. Deus, ele pega aquela coisa que não é para mostrar que é, para quê? Para que ele seja glorificado e exaltado. Porque só ele pode fazer esse tipo de coisa. Só Deus e o Espírito Santo, ele pode fazer uma transformação. Porque, irmão, de todo o coração eu falo aqui, para mim eu já não tinha mais como ser transformado. Eu estava no submundo, eu vivia no submundo. E na minha cabeça eu não tinha para onde ir, eu não tinha como ser transformado mais. Na minha cabeça era só eu esperar a morte e ir pro inferno, porque o inferno eu sabia que existia. Eu sabia que o inferno existia. Então, irmão, depois de eu ter tomado esses tiros, eu fui para minha mãe de sangue, que ela tinha uma chácara, e aí eu fiquei lá um mês certinho, e voltei pra cidade aqui onde eu moro. Aí eu voltei para outro bairro. E aí o que acontece? Eu sabia que tinha demônio por trás das coisas que estava acontecendo. Só que só eu sabia, eu e Deus, porque ninguém via o que eu via,
E quando eu contava, corria da minha cara. Mas o inimigo, ele tava por trás de tudo. O inimigo, ele levou meus colegas tudo pro inferno. Os colegas meus do tráfico. Levou tudo, só sobrou eu e mais um. E aí, depois disso aí, eu comecei a ouvir música evangélica. Porque eu sabia que tinha alguma coisa por trás de tudo isso. Eu sabia que existia. Eu escutava Deus falando comigo, só que eu não sabia que era Deus. E aí, eu ainda continuei. Eu casei, mas eu usava droga, bebia, sumia. Minha esposa, meu Deus, eu sumia. Eu pegava e adulterava. Meu Deus, é só B.O. que eu aprontava. Só que aí, como eu disse, irmão, existem pessoas que são chamadas e existe pessoa que ela é escolhida. Eu fui pior do que Jonas. Jonas, Deus pega e fala pra Jonas assim, vai lá em Nínive, vai lá e prega em Nínive. E Jonas corre de Deus. E eu, sem entender nada, sem saber quem era Deus, eu fui fazer a bobeira de correr de Deus. A pessoa, quando ela é chamada, ela pode até correr de Deus, mas o final é triste. Mas a pessoa que é escolhida, meu irmão, se você vai pro alto, Deus tá. Se você vai para baixo, Deus tá. Se vai para um lado, Deus tá. Se vai para o outro, Deus tá. Se ficar parado, Deus também, ele vai estar no lugar. Eu pensava assim, o que Deus quer comigo? Um pecador miserável, mentiroso, ladrão, adúltero igual eu, drogado. O que Deus quer comigo? E tanta pessoa 1 milhão de vezes mais que eu. Não, Deus vai pegar outra pessoa. E aí eu ia no culto de vez em quando com a minha esposa, porque os pais dela tomava conta de igreja. Comprei a minha primeira Bíblia em 2016. Tá até na capa dela escrito lá, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a luta espiritual só aumentava. E aí comecei a ver demônio grandão, demônio gigante. Até minha esposa uma vez viu também lá no quarto. Teve uma vez que eu tava no banheiro usando droga. Eu fiquei a noite inteira usando droga no banheiro. E aí eu não queria sair do banheiro, irmão. Aí minha sogra chegou. E aí eu tava trancado no banheiro usando droga a noite inteira. E aí ela lá do lado de fora começou a orar o Salmo 91. Meu irmão, quando ela começou, a minha visão abriu espiritual. Começou a descer como se fosse uma neblina dentro do banheiro que eu tava. E as paredes do banheiro, ela ficou como se fosse vidro transparente. E eu via do lado de lá. E quando ela orava o Salmo 91, meu Deus, o que era que descia, irmão? Eu via só, é como se aquela fosse uma fumaça de um fogo. E aí quando eu olho, irmão, um demônio lá, um demônio pequenininho. Esse demônio, ele era pequenininho, tinha uma orelhona, tipo umas orelhonas assim. E quando ela orava o Salmo 91, ele tava caindo, se remexendo. O demônio tava caindo lá, é como se aquela oração tava queimando nele. Eu não sei te explicar. Mas a visão que eu tive, o demônio tava como se fosse apanhando. E aí o demônio tipo, pedia ajuda pra mim. Eu olhava assim, e eu quietinho lá assim, vendo o demônio cair lá no chão, ela orando o Salmo 91, e o demônio lá, tipo, apanhando, queimando, eu não sei explicar o que era. Eu falei, meu Deus. E ali eu vi o poder da oração. Eu falei, Jesus amado, que é isso? Ela orou o Salmo 91, o demônio tá ali detonado no chão. E aí eu contei depois pra eles, né, que eu tinha tido essa visão aí. Aí o inimigo, ele observou que eu comecei a ler a palavra. Porque Satanás, irmão, ele não quer que ninguém conheça a palavra. A palavra de Deus lá em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra, ela tem um poder, irmão. Você não tem noção do poder da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia, pode ter certeza, meu irmão, a Bíblia é a boca de Deus falando. Aleluia. A Bíblia, ela não é antiga, a Bíblia, ela não é moderna. A Bíblia, ela é eterna, porque a palavra diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Lá em Oséias 4, versículo 6, a palavra diz que o povo sofre por falta de entendimento. E Jesus diz, errais porque não conheceis a Escritura. E eu já digo aqui para qualquer pessoa, irmão, que estiver vendo esse testemunho, que se a pessoa quer ser transformada, se ela quer mudar de vida, se ela quer ser curada, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que a palavra, ela vai ter o poder de te transformar. Eu nunca vi algo tão poderoso, irmão, como a palavra de Deus. Ouvir falar que a palavra de Deus é forte é uma coisa, irmão, mas viver ela não é fácil. Uma vez, irmão, eu estava na casa do colega meu usando droga. Eu tô contando por etapa, tudo certinho. E eu estava lá usando droga, irmão. E eu estava no quarto do colega meu. E aí eu estava usando droga e eu estava ruim, irmão. Eu tava começando a, tipo, dar overdose, né? E aí eu tô lá no quarto dele. E aí quando eu olho pro lado, um anjo, irmão, branco. E ele tava parado e olhando assim, ó. E ele ficou me olhando, eu olhando pra ele. Ele me olhando, eu olhando pra ele. E ele paradinho me olhando. Aí eu pensei, ó, o anjo deve ter vindo me buscar pra me levar pro inferno, que eu vou morrer mesmo. Porque eu já tava tendo mais ou menos uma overdose ali. Eu tava ruim.
ruim. E aí, o que eu fiz, irmão? Depois de tanto drogar demais, eu achei que eu ia morrer. Eu fui lá, desliguei a lâmpada, a luz, né, do quarto e deitei. Irmão, quando eu deitei, aquele anjo, ele virou uma bola de luz, uma bola redondinha. Aí ele veio no meu peito. Cara, todo aquele sentimento de droga, aquela onda de droga, aquela sensação louca, saiu tudo. Eu fiquei são na hora. E aí eu dormi, e eu acordei de manhã no outro dia. E aí eu cheguei no colega meu, eu falei assim, cara, aconteceu um negócio ali no quarto ontem. Aí ele falou assim pra mim, Jorge, eu também vi, só que eu não te contei, porque eu achei que você ia achar que eu tava doidão de droga, e eu nem te contei. Jorge, quando você entrou lá pro quarto, passou um cara grandão aqui de branco, entrou lá pro quarto, e aí eu falei pra ele, é o anjo que tava lá no meu quarto, que entrou no quarto. E aí depois disso aí eu peguei o carro meu e fui embora pra minha casa, e quando eu cheguei lá na minha casa, o anjo que tava lá, ele tava lá na minha casa também. É tipo assim, ele tava me protegendo, eu acho. Então pode, assim, pelo que eu entendi na época. E aí, irmão, eu comecei a ler a palavra de Deus. E eu entendi que eu tinha um chamado. Só que eu não entendia. Eu falava, gente, como que eu tenho um chamado de Deus, mas eu sou doido desse jeito, bagunçado. Eu comecei a ir na igreja, né, frequentar a igreja do meu sogro lá. E aí eu fiquei um tempo, né, sem mexer com nada de errado, né. Só que uma coisa eu observei, irmão, sabe o que eu observava? Todo lugar que eu ia, bêbado e drogado, eu falava de Jesus pra todo mundo. Eu tava falando de Jesus pra todo mundo sem nem saber. Eu ficava drogado e bêbado, o assunto que vinha na minha cabeça era só Jesus. Eu só falava de Jesus onde eu tava. Eu tava me drogando, eu tava bêbado nos lugares, nas festas, nos bares, na casa dos outros. Eu falava de Jesus. Eu falava, gente, Jesus, o que acontece que você não sai de onde eu tô? Eu só falo sobre o Senhor. Isso não sai de mim. É uma coisa que parece estar dentro de mim. Onde eu tô bêbado e drogado, eu tô chorando por de Jesus. Que coisa esquisita, eu não entendia isso. E aí eu ficava bravo com Deus, eu emburrava, eu falava, Deus, eu não quero saber de nada, não. Pra que o Senhor fica mostrando essa coisa espiritual? Eu não quero saber disso, não. Tira esse dom estranho de mim, eu não quero saber de nada disso, não, Deus. Não é porque, irmão, como eu te disse, a pessoa que tem esse dom, que vê o mundo espiritual, meu irmão, Deus tem que dar muita graça pra ela não ficar doida e pra ela conseguir viver normal, porque não é fácil, irmão. As coisas espirituais, como a palavra diz, que só se discerne espiritualmente. Mas para nós humanos que somos carne, meu irmão, é como se fosse um filme de ficção científica, porque tem coisa que é difícil de explicar. Eu mesmo não, tem coisa que eu sei, mas eu não falo porque eu não sei explicar. Agora o que eu sei, o que eu entendo, o que eu falo que eu sei, aí eu passo. E o que acontece? Eu falo essas coisas, muita pessoa não acredita, ri da minha cara, eu não tô nem aí. Quem convence é o Espírito Santo, não é eu. Eu tô aqui para falar o que eu já vi, o que eu já passei de experiência. Aí o problema já é a pessoa com Deus, entendeu? Agora, omitir, eu jamais vou omitir qualquer coisa de Deus, porque senão quem vai se ferrar no final é eu, porque Deus existe, Deus é verdadeiro e Deus, ele é justo. Eu, por milagre divino, eu tenho conhecimento do mundo espiritual, mas a maioria do povo cristão não tem. E, infelizmente, o povo de Deus é um povo ignorante. Por quê? Porque não lê a palavra. O povo quer ir na igreja atrás de revelação, atrás de CPF, atrás de identidade, atrás de cura de caroço. E Deus não quer isso, meu irmão. Jesus, ele veio para morrer naquela cruz, para nos dar vida e vida eterna. Jesus, ele não veio para dar casa, chave de carro, dinheiro para ninguém. Jesus, ele veio para salvar aquele que havia se perdido. Agora a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais Deus acrescentará. Então nós temos que buscar primeiro a Deus com toda a sinceridade, de todo o coração, e obedecer, porque aí Deus, ele vai nos dar alguma coisa que a gente, não o que a gente quer, mas o que a gente necessita. E hoje em dia, irmão, eu olho para mim hoje entendendo todo o processo que eu passei e que eu passo até hoje, mas hoje eu olho, irmão, e vejo que eu conheci a graça de Deus pessoalmente, eu conheci a misericórdia de Deus pessoalmente, eu conheci o amor de Deus pessoalmente, porque, irmão, de todo o meu coração, para ter me tolerado, para Deus não ter me exterminado dessa terra, pelo tanto que eu aprontei, meu irmão, é só o Deus vivo, é só o Deus da Bíblia mesmo. Por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. E a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumados. E aí teve um momento, irmão, que eu já falei, não tem jeito de eu correr de Deus. Para onde eu vou, Deus está. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, Deus, ele vai te apertar. Porque lá em Eclesiastes 3, Salomão, ele vai dizer que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Há tempo de chorar,
há tempo de ser feliz, há tempo de plantar, há tempo de colher, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. E aí, irmão, com essa aprontação minha, o que Deus me mostrava? Com essa aprontação minha, o que Deus me mostrava? Como eu tenho visão espiritual, meu irmão, toda noite eu não dormia mais, os demônios tentando. E aí teve um dia, eu vou chegar agora do meu encontro com Jesus agora, no ano de 2019, eu batizei em 2017, só que mesmo eu batizando, eu não ia na igreja direito, eu aprontava. E aí em dezembro de 2019, eu nunca vou esquecer isso, eu tinha uma loja de informática, eu ganhava muito dinheiro na minha loja. O que eu fazia? Fechava a loja, pegava, enchia meu carro de mulherzada, ia para um motel, ia usar droga. Meu irmão, era só o sangue de Jesus. E aí, irmão, no ano de 2019, no final de dezembro, quando começou a pandemia, eu comecei a usar droga numa sexta-feira. Eu usei droga de manhã até no outro dia, no sábado, usando. E aí, irmão, quando foi no sábado, mais ou menos de tarde, eu deitado ali na cama usando droga, eu já não estava usando, irmão. Tava comendo com a boca. Pra você ver, irmão, aonde o inimigo faz o ser humano chegar. E ali, irmão, eu comecei a ficar gelado. Ali eu comecei a ficar igual um freezer de geladeira. Eu pegava no meu braço, gelado, mas gelado. E a minha garganta, ela começou a amargar. Mas amargar. Eu falei, gente, o que é isso? E aí, irmão, quando a fé olha pra parede pro lado, irmão, um demônio gigante, irmão, a cabeça dele era do tamanho da parede. E ele me olhava com aquele ódio. E aí, irmão, a mão dele saiu da parede, veio no meu peito, no meu coração. Aí a mão dele saiu da parede e materializou. A mão dele materializou. E ficou no meu coração uma mão preta, uma mão grandona, preta. Rapaz, aí, irmão, eu já olhei e falei, agora já era. Veio me buscar. Ele me olhava, irmão, com aquele ódio assim, ó. E aí meus pés, eu deitado na cama, olhando pra parede, e meus pés faziam assim, ó. Já tinha o demônio puxando meus pés. Tinha um com a mão no meu coração e outros com a mão no meu pé. Só que os que estavam com a mão no meu pé puxando, eu não estava vendo isso. O outro eu estava. Naquele momento ali eu pensei, meu Deus, agora já era. Porque eu sabia que eu ia pro inferno, irmão. Todo mundo que estivesse assistindo esse vídeo, irmão, entenda uma coisa na sua vida. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, o mais ele fará. Naquele momento eu sabia que eu ia para o inferno. Ali eu já conhecia um pouco da palavra. Mas aí, irmão, quando a gente vai morrer, começou a passar como se fosse um vídeo, eu comecei a voltar no tempo, irmão, a minha mente. Eu comecei a voltar quando eu era criança. E ali, irmão, eu voltei num momento e eu vi um quadro lá na casa da minha mãe, quando eu era criança, tinha um quadro na parede. O quadro tinha um vaso de flor desenhado. E naquele vaso estava escrito assim, uma frase: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele momento ali, irmão, eu falei, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. A tua palavra diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Me salva, Jesus Cristo. Me salva, Jesus. Naquele momento ali, irmão, o homem de branco, o grandão da Galileia, irmão, Jesus, ele entra na frente do demônio, irmão. Eu vejo, ele entra na frente do demônio pregado na cruz. Eu vi ele como há 2000 anos atrás. Eu vi a pele, eu só não vi o rosto, que ele estava abaixado assim, ó. Mas eu vi o corpo, o cabelo, a barba, a pele, eu vi. Ele entrou na frente do demônio, pregado na cruz. E aí ele na minha frente, eu olhando para ele. E uma mão gigante que veio por trás dele. Uma mão, irmão, igual essa mão humana. Uma mão gigante. Aquela mão gigante, a mão era do tamanho, irmão. A mão era do tamanho do quarto. A mão foi lá, pegou na cabeça do demônio e jogou ele longe. O próprio Deus, irmão, enfiou a mão lá dentro do meu quarto e tirou aquele demônio. O Senhor é como se ele tivesse desaparecido, né? E aí, como se ele estivesse lá no alto. E ele começou a conversar comigo, mas por telepatia. Irmão de Deus, irmão. Ele começou a conversar de dentro da minha mente. E ele falou assim: meu filho, isso está te prejudicando. Nossa, meu Deus, você não sabe o que é o amor de Deus, irmão. Eu drogado, morto, irmão. Eu estava morto na mão do demônio. Eu invoquei o nome do Senhor, ele apareceu para mim. No momento da minha morte, eu invoquei o nome dele. Não tem como, irmão, eu transmiti para vocês porque é o seguinte, quando eu conectei com o Senhor, irmão, a minha mente, ela tinha se expandido. Eu conhecia tudo. É como se eu conhecesse todo o universo. É como se eu conhecesse o porquê de todas as coisas. É como se eu fosse um pedaço do Senhor, assim, mais ou menos, para os irmãos entender. Era muito poderoso. Eu não sei te explicar, mas era muito
muito poderoso aquilo. Era muito forte, irmão, aquilo eu não entendia. E aí não tem nem como eu transportar o que o Senhor falou, o que eu entendi. Não tem como transportar para o mundo material aqui. Mas o que eu posso te explicar é que naquele momento ali a minha mente ela se expandiu. E aí, irmão, eu entendia tudo, eu sabia de tudo. E aí depois de tudo isso, irmão, aí eu já voltei ao normal. O meu corpo, eu levantei da cama tão fraco, irmão, que eu levantei engateando. Se eu não me engano, eu levantei engateando para ir no banheiro beber água. Quando aconteceu isso aí, minha esposa tinha ido embora de casa, porque eu tava muito custoso, né, aprontando, e ela não tava aguentando mais quando aconteceu esse negócio aí. O Senhor, ele falou naquele dia que tava me prejudicando. Aí o que eu pensei? Eu falei assim, aí eu peguei e vendi a minha loja. E aí depois disso, irmão, eu tava morando sozinho, eu pedi pra minha sogra e meu sogro pra mim ficar na casa dele um tempo, pra mim dedicar. E aí, irmão, quando eu fiz o propósito de libertação, eu entrava pro quarto de manhã, lia a Bíblia, jejuava e cantava o hino da harpa. E um belo dia, irmão, de madrugada, Deus me leva no céu. Eu tava dormindo, acho que era meia-noite, eu não sei te falar a hora. Eu só sei que Deus, ele me tirou bem do meu peito, uma mão, pegou e me levou. E aí, quando eu ia subindo pro alto, irmão, eu olhei o planeta Terra foi vindo uma bolinha, pequenininha. E aí, quando o Senhor tava me levando no céu, um demônio, de tipo uma caveira, eu não sei te falar qual que é a linhagem desse demônio, mas ele tentava me pegar pra mim não subir, sabe? Mas tinha uma força me levando com toda a velocidade. E aí, irmão, quando eu cheguei lá no céu, e eu fiquei em pezinho, e aí eu olhei assim, aí lá no céu é como se fosse um condomínio fechado, sabe? Porque eu não entrei lá dentro, eu tava de fora. E aí eu comecei a ouvir o louvor. Meu Deus, o que é aquilo? Irmão, o louvor lá do céu era tão potente. Isso aqui é louvor. Passar aqui perto da terra, a terra é extirpada. Que poder era aquele? Que louvor era aquele? Que santidade era aquela? Meu Deus! Não é igual esse louvor aí que o povo fica cantando esses corinhos de fogo aí, não. Pelo amor de Deus. O louvor era louvor santo, santo, santo. É uma coisa que eu não sei explicar, irmão. E eu não entrei lá dentro, mas eu fiquei olhando. E Deus me ouvia. E eu vendo o céu todo branco, aqueles lugares lindos, aquelas casas, sabe? E eu escutava os pessoal lá de dentro cantando louvor. Eu acho que eram os anjos, as pessoas que foram salvas, estavam tudo lá cantando. E aí eu escutei aquilo lá, irmão, nossa, mas é muito lindo, muito lindo e muito forte. De eu entender assim, um poder muito forte. Então, irmão, eu estou falando aqui uma coisa muito séria. É para alertar a pessoa, é para alertar toda a humanidade que o céu existe, mas o inferno existe. E eu digo para os irmãos sem medo de errar. Hoje, a maioria do povo de Deus está indo para o inferno. Eu falo sem medo de errar, sem medo de errar. O povo de Deus está tudo indo para o inferno, a maioria, porque serve a Deus com o coração em outro lugar. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo. Crente fofoqueiro, mentiroso, caloteiro, que fica dando golpe nos outros, fazendo as coisas erradas. O lugar dele, meu irmão, está preparado no inferno. Irmão, é difícil ser salvo, mas o que eu tenho que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Confia nele, creia nele, viva para ele, medita nele, leia a palavra, medita na palavra, leia a palavra, coma a palavra, beba a palavra, viva na palavra, enfia essa palavra na cabeça, porque só ela pode transformar. O Espírito Santo de Deus, só ele tem o poder de transformar um homem. Aqui quem está falando é uma pessoa que, sem sombra de dúvida, era uma das maiores pecadoras desse planeta Terra. Mas Deus tinha algo na minha vida e estou aqui para contar a minha história. Passei por muita coisa pesada, mas eu estou vivo aqui, porque o Deus, aquele Jesus que morreu na cruz, ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu para que hoje eu pudesse estar aqui contando esse testemunho, para que o nome de Deus ele seja glorificado, porque Deus ele tem seu centro, Deus ele tem o poder e só ele pode salvar. Jesus ele diz que ele é o caminho, Jesus ele diz que ele é a verdade e Jesus diz que ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Coloca Jesus na sua frente da sua vida. Quando você quer ser transformado e você começa a obedecer a palavra de Deus, meu irmão, o poder ele desce. Nós estamos diante, irmão, da última geração e a geração que vai levar mais gente pro inferno é essa. Satanás ele entrou dentro da igreja, são poucos que pregam a verdade. O povo não quer saber da palavra, o povo quer saber do movimento. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Para você aí que é novo convertido, vai para uma igreja que prega a palavra. Sai correndo desse lugar de movimento. Entrega, irmão, teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. E assim eu agradeço essa muita oportunidade.